Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Não sei quão comum é o clichê do homem que foi à loja comprar cigarros e nunca mais voltou no mundo de hoje, viral e anti-tabaco. No entanto, na minha juventude, essa ideia ainda estava viva, até que um incidente como esse aconteceu com um amigo meu. Sempre pensei que fosse uma desculpa que as mães usavam para explicar aos filhos por que seus pais os haviam abandonado. Para minha surpresa, quando estava no penúltimo ano do ensino médio, descobri o quão verdadeira essa desculpa podia ser. O pai do meu amigo trabalhava como policial infiltrado para o departamento local desde que o conheci. Embora ele passasse longos períodos sem contato com a família, eles quase sempre sabiam que ele estava trabalhando em um caso e que voltaria quando terminasse. No entanto, em uma manhã, ele simplesmente desapareceu. Era um dia frio e tranquilo de inverno, do tipo em que a maioria das pessoas não sai de casa. Mas ele insistiu que estava sem cigarros e que voltaria assim que os conseguisse. Ele havia acabado de voltar para casa de um caso que o mantivera longe por mais de 4 meses, e sua família estava desesperada para passar tempo de qualidade com ele. Pelo que parecia, ele planejava voltar, pois deixou seu distintivo e sua arma em casa, colocou um casaco leve e saiu dirigindo rumo ao desconhecido. A investigação para encontrá-lo foi muito intensa por um tempo, mas eventualmente esfriou. Muitas perguntas importantes ficaram sem resposta, principalmente por parte do departamento de polícia. Sua esposa foi bloqueada em cada passo, especialmente quando se tratava da natureza dos casos em que ele trabalhava. O departamento apenas dizia que suas missões eram amplas e variadas. Sem receber novas informações e sem conseguir as respostas que queria por quase 2 anos, sua esposa contratou um investigador particular que era um ex-oficial local, esperando que ele tivesse mais facilidade para obter as informações que ela não conseguia. Ele aceitou o caso, mas quase 3 meses se passaram sem que ela ouvisse nada dele. Quando ela começou a pensar que o homem a tinha enganado, recebeu uma ligação muito importante. O investigador particular a chamou ao seu escritório e entregou-lhe tudo o que ela estava procurando e muito mais. Acontece que ele realmente ganhou seu dinheiro. Quase um mês após iniciar a investigação, ele descobriu que seu marido trabalhava como infiltrado no tráfico de drogas em nível estadual e, em algumas ocasiões, nacional, há mais de 15 anos. Seu caso mais recente, antes de sua morte, havia sido com um grupo local de produção e tráfico de metanfetamina, com conexões até o México. Quando a investigação terminou e as prisões foram feitas, ele voltou para casa. Infelizmente, alguns dos envolvidos no tráfico foram soltos devido a tecnicalidades legais e perceberam que seu marido era um agente infiltrado. Eles discutiram isso com seus contatos no México, e estes exigiram que ele fosse eliminado. Geralmente, os traficantes do estado não se metem com policiais. Sempre foi uma espécie de regra não escrita. Mas do outro lado da fronteira essa crença não existe. Para manter uma boa relação de trabalho, os traficantes concordaram em cumprir. Demorou pouco tempo para encontrar o oficial e onde ele vivia. Então, em uma manhã fria e tranquila de inverno, o pegaram em sua viagem até a loja. Todas essas informações eram desconhecidas para a polícia até aproximadamente 1 ano após o desaparecimento do marido, quando um informante na prisão contou a história que ouvira, querendo trocá-la por um acordo em seu caso. Assim que ouviram, o acordo foi concedido. Agora que tinham as informações e alguns nomes, o departamento avançou, colocando outro agente infiltrado na organização. Sabendo o que havia acontecido antes, a polícia sabia que os suspeitos seriam muito cautelosos. Então o agente teve que ganhar sua confiança ao longo do tempo. Ele fez tudo o necessário e, finalmente, reuniu todas as provas para acabar com o tráfico e condenar os assassinos de seu marido. O investigador privado já sabia sobre a investigação havia algum tempo, mas não pôde dizer nada até que as prisões fossem realizadas. Naquela manhã, ele ligou para ela e compartilhou todas as suas descobertas. As prisões haviam começado e ele tinha permissão para contar tudo. O investigador particular lhe disse que em todo o tempo que trabalhou dentro e fora da polícia, nunca tinha ouvido falar de um oficial trabalhando em missões secretas por tanto tempo quanto seu marido, especialmente em nível local. Alguns outros agentes antidrogas disseram informalmente que haviam ouvido que seu marido havia pedido transferência para fora da unidade, mas que seus pedidos sempre eram bloqueados.
Essas últimas informações vieram acompanhadas de um alerta. Os departamentos de polícia raramente admitem quando estão errados, e ela deveria abandonar a ideia de que alguém assumiria qualquer responsabilidade pela morte dele. Ela seguiu o conselho e agradeceu por todo o trabalho árduo. Nas semanas seguintes, os restos mortais de seu marido foram recuperados, e ele teve um funeral digno. Comparecia ao serviço e havia uma atmosfera agridoce. Todos já haviam perdido a esperança de que ele estivesse vivo há muito tempo e estavam apenas contentes por tê-lo de volta e finalmente saber o que aconteceu. Logo eu iria para a universidade e perderia contato com meu amigo, mas acompanhei o caso e fiquei feliz ao ver que os assassinos de seu pai foram condenados. Desde então, ambos foram executados e espero que estejam queimando no inferno. Isso aconteceu comigo em uma noite gélida de inverno, durante umas férias que decidi passar sozinha em uma cabana em uma pequena cidade isolada. Eu tinha passado meses trabalhando sem parar, sem uma pausa sequer, e me parecia a oportunidade perfeita para desconectar. A ideia de passar alguns dias sem responsabilidades, longe do barulho, sem interrupções, soava quase como um sonho. Ao chegar, a paisagem era realmente linda. A cabana estava cercada por árvores cobertas de neve, com galhos nus e congelados, e o ar estava fresco e tranquilo. O lugar transmitia uma sensação de paz, algo difícil de encontrar no meu dia a dia. O frio era intenso, mas acender a lareira à noite e observar as chamas dançando me fazia sentir que tinha tomado a decisão certa. Com cada faísca que brotava da lenha em chamas, eu sentia que as minhas preocupações se dissipavam, substituídas por uma sensação de calma e relaxamento. Na primeira noite, comi algo simples e depois me deitei no sofá, enrolada em uma manta grossa, aproveitando o silêncio absoluto. A casa estava longe de qualquer barulho. Os vizinhos estavam a centenas de metros de distância, e a rua permanecia tranquila e solitária. Naquela noite, dormi como há muito tempo não dormia, sem interrupções, e acordei me sentindo completamente descansada. Grata por estar ali, naquele isolamento idílico. Tudo mudou na segunda noite. Já era mais de meia-noite, e embora eu estivesse assistindo a um filme perto da lareira, me sentia um pouco inquieta. O silêncio, que na noite anterior parecia tão acolhedor, agora me parecia estranho, como se fosse profundo demais. Embora o fogo continuasse aceso e me envolvesse em um calor agradável, eu sentia que o ar estava carregado com algo indescritível. Decidi ignorar essa sensação, pensando que era apenas o isolamento e o frio. No entanto, de repente, todas as luzes da casa se apagaram de uma vez. A escuridão me envolveu, interrompida apenas pelo fraco reflexo da neve nas janelas. Minha primeira reação foi pensar que era uma queda de energia, algo normal em um lugar tão remoto. Mas após alguns segundos de incerteza, decidi espiar pela janela para ver se as outras casas também estavam no escuro. Foi então que notei que todas as casas vizinhas, apesar da distância, estavam iluminadas. Suas janelas brilhavam com aquele típico brilho aconchegante das noites de inverno. Em contrapartida, minha casa era a única que permanecia em penumbra, como se tivesse sido isolada de propósito. Um arrepio percorreu minha espinha. Algo estava errado. Tentando encontrar uma explicação lógica, pensei que talvez tivesse ocorrido algum problema com o meu medidor de eletricidade. Então, me aproximei da janela lateral para dar uma olhada. No local onde ficava o medidor, notei uma figura, uma sombra imóvel na penumbra. Era um homem alto e corpulento, vestindo um casaco escuro e com uma postura rígida, como se estivesse concentrado em algo à sua frente. Observei atentamente, tentando entender o que ele fazia ali e se estava tentando consertar algo, mas um brilho prateado em sua mão me congelou. Ele segurava uma faca. A lâmina refletia a luz fraca da rua, e aquele brilho me deixou paralisada. Me afastei lentamente da janela, com o coração batendo freneticamente. Minha mente tentava processar o que eu tinha visto, mas o medo dificultava meu raciocínio. O que fazia um homem armado com uma faca ao lado do meu medidor de eletricidade? Por que ele parecia tão calmo, como se estivesse esperando algo? A ideia de sair e enfrentá-lo, de perguntar o que ele fazia ali, cruzou minha mente, mas só de pensar em abrir a porta e ficar exposta a alguém com uma arma parecia loucura. Decidi ficar dentro de casa e chamar a polícia. Com as mãos trêmulas, peguei o telefone e disquei o número de emergência. A atendente respondeu com uma voz calma, o que me tranquilizou um pouco. Engoli em seco e expliquei a situação em voz baixa.
como se temesse que aquele homem pudesse me ouvir do outro lado da casa. A atendente percebeu meu tom nervoso, e ao ouvir que o homem estava armado, seu tom se tornou mais sério. Fique dentro da casa, certifique-se de que todas as portas estejam trancadas e não saia por nenhum motivo. Ela me disse, em um tom que não deixava dúvidas de que era sério. Uma viatura está a caminho. Desliguei o telefone e tentei controlar minha respiração, embora o medo que sentia fosse avassalador. Verifiquei se todas as janelas estavam fechadas, e em seguida, fui até a porta da frente para girar a fechadura com força. Foi então que ouvi um som. Era um leve arranhar na janela da cozinha, exatamente onde eu tinha visto a silhueta alguns minutos antes. Voltei para a sala e me escondi atrás do sofá, tentando controlar meus movimentos e o som da minha respiração. Os passos do homem podiam ser ouvidos ao redor da casa, pesados, lentos e calculados, como se ele estivesse inspecionando cada canto. Do meu esconderijo pude ver sua sombra passando perto da janela da cozinha e depois parando, como se estivesse ouvindo algo. O medo me paralisava e cada segundo daquela espera parecia uma eternidade. O som dos passos ao redor da casa era incessante. Às vezes parava ao lado de uma janela, e então eu ouvia uma batida leve no vidro, como se ele estivesse tentando chamar minha atenção. A cada batida, a cada pausa em que parecia estar escutando, esperando algum sinal de que eu estava lá dentro, o medo me envolvia ainda mais. Alguns minutos depois ouvi um barulho na porta dos fundos, o ranger da maçaneta se movendo lentamente. Levei a mão à boca para abafar um grito. Eu sabia que, se ele conseguisse abrir a porta, eu estaria perdida. Fiquei em absoluto silêncio, tentando não fazer nenhum ruído. Sabia que qualquer movimento em falso poderia fazê-lo perceber que eu estava ali, sozinha e apavorada. Então, de repente, algo em seu comportamento mudou. Em vez de se mover com cautela, ele começou a bater nas janelas com mais força, como se quisesse me assustar ou provocar. Era como se ele soubesse que eu estava dentro, escondida, e tentasse quebrar minha calma, me forçando a sair. Cada batida ecoava na escuridão da casa, amplificando meu medo até o ponto em que cada segundo que passava era um tormento. Depois do que me pareceu uma eternidade, ouvi o som distante de sirenes. O alívio percorreu meu corpo como uma onda de água fria. Espiei ligeiramente de trás do sofá e vi a silhueta do homem parar por um momento, como se ele também tivesse ouvido o som das viaturas se aproximando. Então, sua sombra desapareceu da minha vista. Olhei pela janela e, quando vi as luzes vermelhas e azuis iluminando a rua, soube que a ajuda havia chegado. Caminhei até a porta, ainda tremendo, e a abri ao ver os policiais se aproximando. Expliquei rapidamente o que havia acontecido, apontando para o medidor de luz, onde eu tinha visto o homem pela primeira vez, e para as janelas ao redor da casa. Minha voz tremia, e embora me sentisse mais tranquila ao ver os policiais, uma parte de mim continuava sentindo um medo profundo e inexplicável. Os policiais começaram a revistar a área com lanternas, procurando em cada canto, em cada sombra que pudesse ocultar o homem. Eles inspecionaram ao redor da casa, atrás das árvores e perto da floresta, mas não encontraram nada. Um dos agentes se aproximou para me dizer que provavelmente o homem tinha fugido ao ver as sirenes e que ele não acreditava que voltaria. Apesar de os oficiais parecerem convencidos de que o homem havia fugido, um deles insistiu em verificar um grande container de lixo que estava ao lado da cabana. Assim que levantaram a tampa, vi o oficial recuar num salto, surpreso. Lá, encolhido dentro do container, estava o homem. Seu corpo estava comprimido entre os sacos de lixo, seu rosto quase oculto, mas seus olhos olhavam fixamente, frios e vazios. Eles o tiraram rapidamente do container e o algemaram, enquanto ele permanecia em um silêncio inquietante, sem emitir nenhum som. Era um homem grande de uns 40 anos com uma expressão tranquila e quase ausente, como se não se importasse nem um pouco com o que acabara de acontecer. Seu rosto não mostrava nenhum sinal de arrependimento ou de medo. Em vez disso, tinha um olhar vazio, como se nada do que ele tinha feito lhe parecesse estranho. Tentei olhar para ele, tentando entender quem ele era ou por que tinha vindo me atormentar, mas ele me era completamente desconhecido. Não fazia ideia de por que alguém como ele, alguém completamente estranho, havia decidido aparecer na minha cabana, cortar a luz e me vigiar por tanto tempo. Embora a polícia o tenha levado e eu tenha conseguido voltar para dentro da casa, o medo continuava ali, instalado dentro de mim, como uma sombra persistente. A polícia o levou.
E mesmo que eu tenha tentado perguntar se sabiam quem ele era ou o que fariam com ele, não obtive respostas claras. No dia seguinte, me informaram que o homem havia sido identificado, mas que não tinha nenhuma conexão comigo. Para eles, era um estranho que havia aparecido na minha cabana sem motivo aparente, sem razão alguma. Com o tempo, tentei retomar minha rotina, mas a lembrança daquela noite ainda me persegue até hoje. Cada rangido à noite, cada sombra na janela, me faz lembrar dos momentos de pânico que vivi, escondida atrás do sofá, com um desconhecido armado com uma faca me perseguindo na escuridão. Nunca consegui entender as razões por trás daquela noite, e talvez nunca vá saber. Mas aquele medo, aquela incerteza, se tornaram uma parte de mim. Um lembrete constante de que o perigo pode estar sempre à espreita, mesmo nos lugares mais tranquilos e nos momentos mais inesperados. Essa história aconteceu comigo há alguns anos, em uma das noites de inverno mais frias de que me lembro. Eu morava sozinho em uma pequena casa nos arredores da cidade, rodeada por florestas e estradas desertas. A casa era bastante antiga, mas eu adorava o silêncio que a cercava, o quanto estava afastada do mundo. Escolhi aquele lugar porque sempre gostei da ideia de viver em paz, longe dos ruídos e do caos da cidade. Naquela noite em particular, o ar estava tão gelado que nuvens de vapor se formavam a cada respiração, mesmo dentro de casa. Eu me acomodei cedo no sofá, enrolado em um cobertor com uma xícara de chá quente nas mãos, tentando relaxar. Pela janela da sala, a única luz que se infiltrava era de um poste distante, que iluminava de forma tênue a neve acumulada na estrada. A casa estava silenciosa, e aquele silêncio sempre me transmitiu tranquilidade. Mas naquela noite, o silêncio parecia denso, pesado, como se algo o observasse. Perto da meia-noite, justo quando eu estava prestes a adormecer, um barulho me assustou. Foi um som surdo, algo que eu descreveria como um golpe seco, como se alguém tivesse tropeçado ou chutado algo lá fora, no quintal da frente. Fiquei quieto, tentando ouvir melhor, dizendo a mim mesmo que talvez fosse um animal ou algum galho caindo por causa do peso da neve. Mas então ouvi outro som, dessa vez mais claro: passos. O barulho vinha da parte frontal da casa, exatamente onde estava a porta principal. Levantei-me lentamente e olhei para a entrada, tentando ouvir sem fazer barulho. Meu coração batia forte, e eu sentia minha respiração ficar mais pesada. Pensei em me levantar e verificar, mas algo me impediu. Então o som se repetiu, dessa vez mais perto, como se alguém estivesse caminhando lentamente pelo alpendre da minha casa. Decidi espiar pela janela da sala, embora o tenha feito com cautela, levantando apenas um canto da cortina para não ser visto. Foi então que o vi, uma figura escura parada em frente à porta, olhando fixamente para a minha casa. A pouca luz que havia não me permitia ver seu rosto nem nenhum detalhe, mas estava claro que era um homem alto e robusto, vestido com um casaco escuro. Ele parecia esperar por algo, como se estivesse decidindo se bateria na porta ou se apenas ficaria lá, parado. Minha primeira reação foi de pânico. Quem poderia estar ali no meio da noite em uma casa tão afastada? Decidi que o melhor era não abrir a porta. Fechei a cortina com cuidado e voltei ao sofá, sem fazer barulho, esperando que o estranho fosse embora. No entanto, algo não estava certo. Mal tive tempo de me acalmar quando ouvi outro barulho, dessa vez na parte de trás da casa. Aproximei-me da janela dos fundos, tentando ver se havia alguém lá, e para minha surpresa distingui outra figura, caminhando lentamente em direção à parte de trás da casa. Esse homem era mais baixo, e sua caminhada era estranha, como se ele mancasse ou tentasse não fazer barulho. Comecei a sentir um medo profundo, uma sensação de que algo realmente ruim estava prestes a acontecer. Respirei fundo e tentei pensar com clareza. Se um deles estava na entrada e outro na parte de trás, havia algo que não poderia ser coincidência. Levantei-me e, com cuidado, aproximei-me da porta principal para ter certeza de que estava bem trancada. Minhas mãos tremiam enquanto eu girava o trinco várias vezes, verificando que estava bem segura. Decidi não acender nenhuma luz por medo de revelar minha posição na casa. Preferi ficar na escuridão, observando em silêncio, esperando que os desconhecidos fossem embora. Mas quando voltei para a sala, espreitei pela janela para me certificar de que o homem na entrada já não estava lá. E foi nesse momento que notei algo ainda pior. Havia uma terceira figura, mais afastada, entre as árvores,
como se estivesse vigiando à distância. O pânico se apoderou de mim. 3 homens cercavam minha casa, e o único som na noite era o rangido de seus passos na neve. Comecei a pensar no que eles poderiam querer. Talvez estivessem planejando um roubo, mas algo em seu comportamento me fazia pensar que suas intenções iam além disso. Sentia minha respiração acelerar enquanto tentava me conter e pensar em alguma forma de me manter seguro. Peguei meu telefone e liguei para a polícia, torcendo para que alguém atendesse rápido. Minha voz tremia enquanto eu explicava o que estava acontecendo. A atendente tentou me acalmar e me garantiu que enviariam uma patrulha, mas minha mente continuava pensando no tempo que levariam para chegar. Ela me pediu que permanecesse na linha até a chegada dos oficiais. Mas então um barulho forte em uma das janelas me fez soltar o telefone. O golpe na janela foi seguido por outro, desta vez na porta dos fundos. Eu sabia que estavam testando todas as entradas, tentando encontrar uma maneira de entrar. Minhas mãos tremiam enquanto eu me abaixava para pegar o telefone do chão e sussurrava para a atendente o que estava acontecendo. Ela continuava falando em um tom calmo, tentando me tranquilizar. Mas meus nervos estavam à flor da pele. Ouvi um deles tentando forçar a maçaneta da porta dos fundos, e o som do metal se retorcendo me causou arrepios. Tentei pensar em algum lugar para me esconder caso eles conseguissem entrar. A casa era pequena, e não havia muitos lugares onde eu pudesse me esconder sem ser descoberto. Só me restava esperar e resistir. Então, vi outras sombras se moverem em frente à janela da sala. Um deles estava olhando para dentro e, embora eu não pudesse ver seu rosto, sabia que ele estava procurando algo. Fiquei imóvel, prendendo a respiração, e naquele momento percebi que ele segurava algo na mão. Era difícil de ver, mas o reflexo da luz revelava uma lâmina, algo metálico. Ele não estava ali apenas para roubar. O tempo parecia ter parado. Eu ouvia os passos desses homens se movendo de um lado para o outro, batendo nas janelas, tentando forçar a porta dos fundos, e sentia que cada segundo que passava era uma eternidade. Olhei para o corredor, pensando que talvez pudesse correr para o quarto e me trancar lá, mas temia fazer qualquer ruído e alertá-los sobre minha posição. A atendente ainda estava no telefone, me lembrando que a polícia estava a caminho. Sua voz era meu único contato com a realidade, uma espécie de conforto em meio a esse pesadelo. Mas cada som, cada golpe na porta, cada passo rangendo na neve me fazia duvidar se realmente conseguiria sair dali sem enfrentá-los. Num instante, o barulho cessou. Eu não ouvia mais nada, nem golpes nem passos. Me atrevi a espreitar pela janela novamente e vi que as figuras já não estavam à vista. A sensação de alívio foi breve, quase ilusória, porque no fundo eu sabia que ainda estavam por perto, esperando o momento perfeito. O silêncio, em vez de me acalmar, me enchia de terror. Finalmente, depois do que pareceram horas, ouvi o som de sirenes ao longe. O alívio foi imediato, mas eu não me atrevia a me mover até ver as luzes da patrulha iluminando a rua. Aproximei-me lentamente da porta principal e esperei que os oficiais se aproximassem antes de abrir. Expliquei o que havia ocorrido, tentando manter a calma, embora minha voz tremesse a cada palavra. Os policiais começaram a buscar ao redor da casa, verificando cada canto, cada arbusto e atrás de cada árvore, mas não encontraram nada. Um dos oficiais sugeriu que os homens haviam fugido ao ver a patrulha, e embora essa explicação parecesse lógica, eu não me sentia completamente seguro. Depois de revisar o perímetro, um dos agentes encontrou uma mochila oculta entre alguns arbustos, junto ao caminho de entrada. Aproximei-me, e o que vi em seu interior me deixou sem palavras. A mochila continha facas, cordas, um martelo e fita adesiva. Mas o pior de tudo eram as fotos. Entre os objetos havia fotografias da minha casa, tiradas de diferentes ângulos, e algumas em que eu até aparecia, entrando ou saindo da casa, sem saber que estava sendo observado. Os oficiais levaram a mochila como prova, e me asseguraram que investigariam o caso, mas nunca soube quem eram esses homens nem quais eram suas verdadeiras intenções. A polícia recomendou que eu instalasse câmeras de segurança, e embora continuassem procurando pistas, não conseguiram identificar ninguém. Durante semanas não consegui dormir bem. Qualquer ruído à noite, por menor que fosse, me fazia saltar da cama. Às vezes, quando me lembro daquela noite, me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse chamado a polícia a tempo, se eles tivessem conseguido entrar antes da chegada dos oficiais. Esse pensamento me provoca um calafrio profundo. Desde então, a tranquilidade que um dia senti naquela casa desapareceu. A paz que eu buscava naquele lugar se perdeu para sempre,
substituída pela lembrança constante de que, mesmo no lugar mais isolado, o perigo pode espreitar nas sombras, esperando o momento perfeito para atacar. No final do ano passado, minha empresa me transferiu para uma de suas pequenas filiais no Minnesota. Antes de me mudar para cá, eu trabalhava na filial de Atlanta desde que entrei na empresa. Sempre fui um rapaz do sul e, como você pode imaginar, o frio e eu nunca nos demos muito bem. Mal coloquei o pé para fora do aeroporto e já estava congelando. Não podia acreditar que alguém quisesse ficar fora com esse clima mais do que o necessário. Quando cheguei ao final do inverno no ano passado e encontrei hordas de homens com barba coberta de gelo, agindo como se nada estivesse acontecendo, pensei que tinham me transferido para a Sibéria por engano. Na manhã em que isso aconteceu, era 11 de novembro. Era o dia mais frio que tivemos até então, e coincidiu justamente com o dia em que meu carro não quis ligar. O escritório fica a apenas 1,5 km do meu apartamento, então eu poderia andar rapidamente até lá se ainda estivesse em Atlanta. O trajeto não teria sido um problema. Mas isso era Minnesota, e a temperatura estava muito abaixo de zero. Antes de sair, liguei para o escritório e perguntei se alguém estava lá e poderia me buscar, mas não havia ninguém. Contei minha situação e, calmamente, eles sugeriram que eu simplesmente fosse a pé, já que era um dia quente. Fiquei sem palavras por um momento. Quente, pensei. Quente é 80 graus. Discutir teria sido inútil, então desliguei e me preparei para uma caminhada miserável até o trabalho. Depois de me certificar de que estava com camadas suficientes de roupas, saí pela porta. Só podia imaginar o quão ridículo eu devia parecer para os locais, enrolado como uma múmia da cabeça aos pés. Mas, meu Deus, eu estava congelando. A única coisa que eu realmente podia fazer era baixar a cabeça e suportar o sofrimento. E foi o que fiz. Eu tinha andado cerca de 800 metros quando olhei para um estacionamento à minha direita e notei uma pilha de roupas em um canto de um prédio abandonado. Minha curiosidade foi mais forte, e fui até lá para ver o que era. Eu estava a poucos metros quando percebi que era uma pessoa e então fiquei apavorado. Nunca tinha visto um cadáver antes, e era provável que aquela pessoa estivesse ali no frio. Para ter certeza, me aproximei com cautela do corpo e o virei. Fiquei surpreso ao ver que era uma mulher e que havia sido brutalmente espancada na cabeça e no rosto. Toquei sua pele e, como temia, estava gelada. Talvez por causa dos muitos filmes e programas de televisão que já vi, verifiquei seu pulso sem pensar. Surpreendentemente, ela tinha um pulso muito fraco, mas estava lá. Verifiquei novamente só para ter certeza, e eu estava certo. Rapidamente tirei o telefone e liguei para o 911. Imagino que estávamos tão perto da delegacia que puderam responder muito rapidamente. Os paramédicos a pegaram e se foram, me deixando para falar com a polícia. Depois de explicar a situação, eles gentilmente me deixaram no escritório. Cheguei com aproximadamente 1 hora de atraso, mas depois de contar a todos o que tinha acontecido, virei o herói do escritório. Embora toda a atenção me deixasse um pouco envergonhado, foi bom ganhar o respeito de todos. Quando você é o novo e ninguém te conhece, isso leva um tempo para acontecer. Antes de sair do escritório naquela tarde, liguei para o hospital para saber como estava a mulher. Levei alguns minutos para falar com a pessoa que sabia do que eu estava falando, mas quando finalmente consegui falar com alguém, me disseram que ela tinha sobrevivido e estava bem. Até a enfermeira com quem conversei estava espantada com sua recuperação. Ela me contou que vê alguns casos de exposição ao frio todos os anos e que a grande maioria não sobrevive. Mais tarde, na mesma semana, ela recuperou a consciência o suficiente para contar à polícia como acabou naquele estacionamento. Afirmou que estava esperando por um amigo quando foi atacada por trás. Mas, quando conversei com um dos oficiais envolvidos no caso, ele me disse que acreditava que ela estava com um cliente em seu carro e que ele a golpeou e a jogou para fora, provavelmente a deixando para morrer. Ela tinha 1 ou 2 prisões no passado, então ele acreditava que era provável que fosse essa a situação. Tudo isso foi, claro, extraoficial, como se eu fosse algum repórter ou algo assim. Pessoalmente, não me importa como essa pobre mulher ganha a vida. Fico feliz que ela esteja viva e espero que se recupere completamente e tenha tempo para se reunir com a família nas festas. O inverno aqui é longo e frio, mas divertido de qualquer forma. Quando eu era criança, passava o dia inteiro lá fora brincando na neve,
e depois precisava mergulhar minhas mãos em água morna por 10 minutos, só para recuperar a sensação nelas. Estúpido ou não, esses foram os melhores momentos da minha vida. No entanto, no inverno em que estava no 5º ano, algo horrível começou a acontecer na minha cidade. A escola tinha acabado de liberar todo mundo para as férias de Natal quando encontraram o primeiro corpo. Seu nome era Mike Keller e era um menino do 2º ano de Mount Vernon. As notícias diziam que ele havia sido brutalmente espancado e que também tinha múltiplos ferimentos de faca, os quais foram determinados como a causa de sua morte. Não posso dizer que o assassinato causou um alvoroço. Isso viria mais tarde. Mas certamente chamou a atenção das pessoas. No entanto, isso não me afetou muito. Se minha mãe mencionou o assunto, eu não me lembro. Minha vida diária continuou inalterada dia após dia. Passava meu tempo brincando na neve, parando apenas para comer e jogar Minecraft. As coisas realmente começaram a piorar quando encontraram outra criança. Esse era da minha área. Os relatórios policiais eram semelhantes ao assassinato anterior, embora os ferimentos de faca fossem muito mais numerosos do que no caso de Keller. Foi então que os pais de todo o condado começaram a levar a ameaça mais a sério. Tenho certeza de que todas as crianças receberam a mesma conversa que eu, alertando sobre os perigos de falar com desconhecidos. Mas quando todos descobrissem a verdade por trás dos assassinatos, seria muito mais horrível do que imaginavam. Se alguma criança prestou atenção aos avisos dos pais, eu não fui uma delas. As palavras da minha mãe entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Depois do Natal, como a neve já tinha derretido há um bom tempo, eu planejava me encontrar com meus amigos em nossos fortes feitos à mão na floresta. Mas quando cheguei, as únicas pessoas ao redor eram 2 garotos que eu não conhecia muito bem. Um deles estava no 7º ano e o outro era um ano mais novo do que eu. Ele estudava na mesma escola que eu, e havia rumores de que ele havia repetido o ano 2 vezes. Pelo seu visual, os rumores eram verdadeiros. Apesar de ser apenas um pouco mais alto do que eu, já mostrava sinais de um bigode. Eu não sabia muito sobre o garoto mais velho, apenas que ele tinha fama de ser cruel com os mais jovens. Então, assim que o vi, fiquei muito nervoso. Os 2, cujos nomes não mencionarei aqui por uma razão que você logo entenderá, agiam como se fossem meus melhores amigos, apesar de nunca terem falado comigo antes. Quando o garoto mais velho me perguntou se meus amigos estavam a caminho, respondi a verdade estupidamente. Se não estivessem já no forte, provavelmente não viriam. Essa devia ser a resposta que eles esperavam, pois assim que eu a dei, eles começaram o ataque. O garoto mais velho me deu um soco de surpresa e eu caí no chão. Estive a ponto de desmaiar. Hoje sei que, se tivesse desmaiado, teria sido o número 3 na lista deles, mas, de alguma forma, me mantive acordado. Usei uma árvore próxima para me levantar, a tempo de ver o garoto mais novo tirar um canivete do bolso. O garoto mais velho girava um taco de madeira quando me viu levantar. Correu na minha direção e lançou um golpe na minha cabeça. Eu me abaixei, mas ele estava perto o suficiente para arrancar uma mecha de cabelo quando o taco acertou a árvore acima de mim. Pensei que o garoto com a faca seria o próximo a me atacar. Então comecei a correr dali. Minhas pernas estavam um pouco fracas, mas sabia que se parasse estaria morto. O garoto mais velho estava bem atrás de mim, e meus pulmões ardiam terrivelmente. Mas tive a sorte de morar na borda da floresta e consegui chegar em casa antes que me alcançassem. Corri para minha mãe e tentei explicar sem fôlego o que havia acabado de acontecer. Ela entendeu o suficiente para se assustar e gritou para meu pai chamar a polícia. Minha mãe rapidamente explicou a situação e ele a transmitiu à operadora. A polícia chegou rápido e contei-lhes o que havia acontecido e quem eram os responsáveis. Não tiveram problemas para encontrar os garotos. Eles devem ter sabido que era o fim e ambos voltaram para casa para esperar. A brutalidade dos assassinatos foi levada em consideração e decidiu-se mantê-los sob custódia até seus julgamentos. Naturalmente, a promotoria queria julgá-los como adultos, mas eram um pouco jovens demais. Como cada um dos garotos culpava o outro, embora ambos fossem responsáveis, foram julgados separadamente. Nenhum demonstrou remorso, e como resultado, foram condenados à prisão perpétua para cada assassinato e a 15 a 25 anos pela tentativa de me matar. Se isso tivesse acontecido apenas alguns anos antes, provavelmente teriam recebido prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional para cada assassinato. A legislação recente estabelece que um delinquente não pode receber tal sentença se cometeu o crime sendo menor,
No final, a legislação não importou. Ambos foram transferidos para o sistema adulto aos 21 anos, e devido aos crimes que cometeram dentro da prisão, provavelmente nunca sairão, o que me agrada muito. Era muito evidente para todos na época que eles não estavam bem da cabeça. É terrível que duas crianças, e quase eu, tiveram que perder suas vidas antes que algo fosse feito a respeito. Eu fazia minha viagem anual para a floresta para caçar desde os 14 anos. No ano passado comecei como sempre, mas a jornada terminou muito antes e de maneira muito diferente do habitual. Apesar de o clima estar quente demais para a caça, estava lá fora ao amanhecer no dia de abertura, como sempre. À medida que a temporada avança, os cervos ficam mais nervosos, então começar o mais cedo possível pode aumentar suas chances. No terreno onde venho caçando há 7 anos, tenho alguns lugares preferidos, e era para lá que eu estava indo. O lugar era um posto em uma árvore a cerca de 9 metros de altura, em um velho carvalho, com vista para uma das 3 áreas de alimentação. Tive sorte lá mais de uma vez e esperava ter novamente. A caminhada do meu chalé até o posto levava cerca de 15 minutos, então saí 1 hora antes do amanhecer. Queria estar no posto assim que o primeiro raio de luz surgisse. Como de costume, estacionei meu quadriciclo a cerca de 45 metros e meio de distância e caminhei o restante do caminho. Não tenho certeza se isso realmente faz diferença, mas não fazer muito barulho bem ao lado do lugar onde estou caçando parece uma ideia sensata. Então é uma prática que tento lembrar toda vez que caço. Embora já estivesse acordado há mais de 1 hora e já tivesse tomado algumas xícaras de café, provavelmente ainda estava um pouco sonolento. Nunca fui uma pessoa matutina e, desde que me aposentei, acordo quando acordo sem um horário fixo. Coloquei o rifle nas costas e comecei a subir. Estava a cerca de 3 degraus do topo, com o assento à vista, quando um dos meus pés escorregou da escada e caí cerca de 7,5 metros de costas. De alguma forma, meu rifle acabou ao meu lado, em vez de embaixo de mim. No começo, não senti dor, então pensei que apenas me levantaria e me sacudiria, mas rapidamente percebi que pelo menos uma das minhas pernas, se não ambas, estavam quebradas. Ao tentar me levantar para examinar minhas pernas, a dor começou a irradiar pelas costas e pelo corpo. Aparentemente, além das pernas quebradas, eu tinha uma lesão grave nas costas. Minha tolerância à dor, normalmente alta, estava falhando, e a adrenalina começava a desaparecer. Sabia que em questão de minutos estaria gritando de dor. Comecei a procurar meu telefone e logo o encontrei no bolso do peito. Felizmente não caí sobre o peito. Estar no meio do nada não significa necessariamente que não haja sinal de celular, e na minha parte da floresta, as torres de celular são mais comuns nas árvores. Disquei 911 e esperei, mas a chamada caiu. A dor estava me deixando muito nauseado e eu tinha dificuldades para me concentrar. Levei um momento para perceber que precisaria me mover se quisesse ter alguma chance de conseguir ajuda. Nenhuma outra ideia me ocorreu. Então trinquei os dentes e me virei de barriga para baixo. A dor quase me fez perder a consciência, mas logo as estrelas desapareceram e comecei a me arrastar para a frente com os braços. Avancei cerca de 4,5 metros antes de precisar fazer uma pausa. Depois de me recuperar um pouco, tentei ligar para o 911 novamente, mas não funcionou. Olhei ao meu redor e notei que ainda estava debaixo das árvores, mas não muito longe havia uma clareira. Cerrei os dentes novamente e me arrastei até lá. Precisei fazer algumas pausas, mas finalmente cheguei à área aberta. Cruzei os dedos e apertei chamar. A espera foi agonizante, mas finalmente começou a tocar e fui conectado a um operador. A dor fazia com que a espera pela ajuda parecesse ainda mais longa, mas graças à minha localização e às instruções claras, conseguiram chegar em cerca de 30 minutos. Enquanto estava deitado ali, observei o nascer do sol e pensei em como a paisagem era linda. Só desejava estar em melhores circunstâncias. Quando tive alta do hospital alguns dias depois, estava com as 2 pernas quebradas e uma fratura nas costas, que na verdade eram vértebras esmagadas. As pernas só precisariam de tempo para cicatrizar, mas para as minhas costas precisaram fundir algumas vértebras. A cirurgia foi realizada apenas alguns meses antes do início da temporada de caça deste ano, e pode ter certeza de que eu estava lá, esperando o amanhecer no primeiro dia. No entanto, algo mudou. Por enquanto, estarei caçando de um esconderijo no chão. Não há chance de passar outro ano com o congelador vazio.
chegada do frio é algo que espero com entusiasmo todos os anos. No entanto, esta estação trouxe uma ponta de dor nos últimos anos, pois foi por volta desta época, em 2014, que perdi o amor da minha vida em um terrível acidente de carro. Melissa e eu nos conhecemos durante meu segundo ano na faculdade. Ela estava um ano atrás de mim e costumava me procurar quando tinha dúvidas sobre suas aulas. Finalmente eu disse a ela, mais brincando do que falando sério, que se eu continuasse a ajudá-la com seus deveres, ela me deveria um encontro. Para minha surpresa e alegria, ela aceitou, e logo estávamos nos mudando juntos. Tivemos nossos altos e baixos nos anos seguintes, mas conseguimos superar até a formatura. Depois que ambos terminamos a faculdade, demos o próximo passo e nos casamos em junho seguinte. Não tínhamos pressa em ter filhos. Ambos tínhamos empregos novos e gostávamos da estabilidade que conquistaríamos com o tempo. Quando chegou a hora, anunciamos com orgulho a chegada iminente do nosso primeiro filho, um menino, alguns dias depois do nosso terceiro aniversário. Na última semana de março de 2011, Jason Jr. chegou às nossas vidas, chorando e agitado, e eu nunca tinha sido tão feliz. Como você pode imaginar, a vida foi caótica por um tempo. Foi só em 2013 que tivemos energia para pensar em mais um filho, o que decidimos que provavelmente seria o último por enquanto. Ter mais filhos não estava fora de questão para o futuro, mas por enquanto parecia sensato. Não demorou muito até que tivéssemos outro a caminho. Outro menino, segundo os médicos. A notícia de mais um menino me deixava eufórico, mas eu não conseguia evitar a sensação de que minha vida estava indo bem demais. Apesar das minhas dúvidas, segui em frente com convicção. Depois de um verão especialmente exaustivo, a chegada do outono foi uma mudança bem-vinda. O Halloween foi divertido, e o Dia de Ação de Graças foi a desculpa perfeita para nos fartarmos de pratos que não como no restante do ano. Decidimos pular as promoções da Black Friday e começar as compras de Natal no dia seguinte. A carnificina envolvida sempre me pareceu absurda, então adio o máximo que posso todos os anos. Melissa achou que seria menos caótico se deixássemos Jason Jr. com seus avós. E eu concordei. Sem dúvida, eles adorariam passar um tempo com ele, e nós poderíamos fazer as compras muito mais rápido se fôssemos só nós dois. Tenho certeza de que ela acrescentou essa última parte por minha causa, pois sabia o quanto eu odiava fazer compras de Natal. Na noite anterior, houve uma forte geada, e muitos trechos da estrada estavam perigosamente escorregadios por causa dos idiotas que deixaram os irrigadores ligados. Eu estava muito consciente do perigo que isso representava, então dirigia da maneira mais defensiva possível. Mas infelizmente não foi o suficiente. Melissa e eu estávamos conversando, então não vi aquele grande pedaço de gelo na curva à frente. Tínhamos acabado de sair da rodovia, então ainda estávamos em velocidade relativamente alta. Mais adiante, a estrada fazia uma curva e um dos lados caía cerca de 20 metros e meio, quase em linha reta. Eu sabia que estava lá, mas não estava prestando atenção. A área antes e depois da curva era uma grande camada de gelo, e eu não via tempo. Quando percebi, em vez de simplesmente soltar o acelerador, instintivamente pisei no freio. Estimo que ainda estávamos a cerca de 72 km por hora quando atingimos o gelo. Por causa da minha maneira estúpida de dirigir, o carro deslizou de lado rapidamente, bateu na borda e caiu colina abaixo, capotando o caminho todo. Como eu não estava usando o cinto de segurança, fui arremessado para fora do carro, que era um Isuzu Rodeo de 2004, e fiquei inconsciente. Ainda não sei quanto tempo fiquei inconsciente, mas não deve ter sido muito. Quando abri os olhos, percebi que estava no topo da colina. Esforcei-me para virar a cabeça e ver onde o carro havia parado e, eventualmente, o vi tombado ao pé da colina. O teto havia sido esmagado quase até o nível do corpo e eu não conseguia ver Melissa se movendo. Naquele momento, desejei que ela também tivesse sido arremessada e que tivesse sobrevivido, mas não foi o caso. Para tornar as coisas ainda mais horríveis, o rodeo pegou fogo alguns minutos depois, e eu não pude fazer nada além de ficar ali com o corpo destruído, assistindo minha esposa e nosso futuro filho queimarem, possivelmente ainda vivos pelo que eu sabia. Tudo o que pude fazer foi chorar incontrolavelmente até desmaiar novamente. Não recuperei a consciência totalmente até aquela noite. A dor que sentia só era comparável à tristeza por ter perdido minha esposa e meu filho. Chamei a enfermeira, que veio me mostrar como usar a bomba de morfina. Então percebi onde estava. Fiquei me vendo apertar o botão com frequência. Por volta do meio-dia do dia seguinte,
Falei com os médicos e depois com a polícia. Os médicos me informaram que eu havia quebrado ambas as pernas, 3 vértebras e sofrido uma concussão, entre muitos outros ferimentos. É desnecessário dizer que eu tinha um longo e difícil caminho pela frente. A polícia tinha ainda mais más notícias para compartilhar. Eu não me dei ao trabalho de perguntar sobre a condição de Melissa. Sabia que se ela tivesse sobrevivido, alguém teria me dito. Minha esperança de que ela tivesse sido arremessada para fora do carro foi destruída. A única coisa positiva, que na verdade não é tão positiva assim, foi que ela e o bebê morreram ao impactar contra o chão. Tentei me consolar com o fato de que pelo menos eles não foram queimados vivos, mas acabou sendo um consolo pobre. Jason Jr. ficou com meus pais durante minha permanência no hospital, e quando recebi alta, eles ficaram comigo por um tempo para me ajudar até que eu pudesse me virar sozinho. Não vou dizer muito sobre o funeral, ainda é algo muito doloroso de lembrar. Desde então fiz 2 cirurgias na coluna e provavelmente precisarei de pelo menos mais uma no futuro. Fui declarado incapacitado pela Previdência Social e agora vivo dos benefícios que recebo. Também consigo ganhar um pouco extra fazendo consultoria de impostos, então Jason Jr. e eu nos viramos bem. Jason Jr. era ainda muito jovem para se lembrar da mãe. No entanto, agora que ele tem idade suficiente para sentir sua ausência, conto tudo o que posso sobre ela e me certifico de que ele saiba o quanto ela o amava. Talvez daqui a alguns anos eu também lhe conte sobre seu irmãozinho. Todos os dias me lembro de quanto perdi naquele dia, mas então percebo o quanto ganhei. Meu tempo com ela pode ter sido breve, mas cada momento foi maravilhoso. Juntos criamos um menino lindo e brilhante. Acho que nos saímos bem. A chegada do frio é algo que posso esperar todos os anos, mas esta temporada carrega uma sombra de dor desde alguns anos atrás, porque foi aproximadamente nesta época, em 2014, que perdi o amor da minha vida em um terrível acidente de carro. Mas acho que Jason Jr. e eu estaremos bem. Meu pai me contou uma história sobre um inverno de quando ele era criança. Isso aconteceu nos anos 60, quando ele crescia com um irmão e seus pais na zona rural de Michigan. Perguntei a ele 1 ou 2 vezes sobre seu irmão mais novo, quando descobri que ele tinha tido um. Esta é a história que ele me contou sobre por que seu irmão não estava mais em nossas vidas. Estas são as palavras dele, mais ou menos. Éramos o exemplo perfeito dos caipiras ao crescer. Meus bisavós chegaram da Suécia lá por 1800 e pouco, e ninguém deixou a fazenda desde então, exceto para lutar na Europa. Nossas vidas dependiam do clima e do que a terra podia nos dar. Não tínhamos eletricidade até eu completar 8 anos. Sim, tínhamos carros, mas eles eram velhos e gastos até chegarem até nós, amarrados com arame farpado e coisas assim. Uma manhã, acredito que era no começo de fevereiro, meu irmão mais novo, Bill, e eu saímos para caçar alguns coelhos para o almoço, o que lhe dá uma ideia de como éramos pobres na época. Mas Bill e eu não sabíamos disso. Nunca precisávamos ser convidados 2 vezes para sair e caçar. Naquela manhã, fazia um frio de rachar e havia nevado uns 5 a 7 centímetros e meio durante a noite. Eu estava usando praticamente todas as roupas que tinha e Bill também. Devia ser por volta das 9 horas quando saímos de casa. Estávamos indo em direção à floresta que ficava do outro lado do lago. A floresta cobria cerca de 12 hectares dos 20 que possuíamos, e estava cheia de caça, tanto grande quanto pequena. Eu carregava o rifle de calibre 410 e Bill tinha o de 22. Ambos estávamos com os bolsos cheios de munição, algo que até mesmo os pobres tinham de sobra naquela época. Estávamos com pressa porque saímos mais tarde do que o normal, e eu não estava prestando tanta atenção quanto deveria. Entre o amanhecer e o momento em que saímos, provavelmente tinha aquecido pelo menos uns 20 graus. Não tínhamos avançado nem 90 metros quando nos viramos para tirar algumas camadas de roupa. Minha mãe nos gritou para pararmos de fazer bobagem e começarmos a caçar. Então eu só pensava em chegar à floresta o mais rápido possível. Levamos cerca de 10 minutos para chegar ao lago. A camada de neve sobre o gelo já havia derretido, deixando o gelo ainda mais escorregadio do que o normal. Normalmente atravessávamos com cuidado para não acabar no chão, mas naquela manhã estávamos com pressa. Escorreguei algumas vezes, e Bill, que vinha alguns passos atrás de mim, precisou se agarrar ao meu casaco algumas vezes para se manter em pé. Ao nos aproximarmos das árvores, pude ver pegadas que iam na direção delas, e meu passo começou a acelerar.
Estávamos a uns 6 metros do final do gelo quando ouvi um estalo alto, seguido rapidamente por um barulho de água. Olhei para trás para ver como Bill estava e percebi que ele tinha desaparecido. Vi um buraco quebrado no gelo, com cerca de 60 centímetros de largura. Estava claro o que tinha acontecido. Então fiz algo que provavelmente não foi muito sensato e me joguei sobre o gelo. Mergulhei os braços no buraco, movendo-os em todas as direções, procurando uma mão ou um braço de Bill. Não demorou nenhum minuto para eu começar a sentir uma dor intensa nos braços por causa da água gelada. E comecei a entrar em pânico porque sabia que cada segundo que ele passava naquela água gelada diminuía suas chances de sair. Eu não queria tirar meus braços da água, mas sabia que não aguentaria a dor por mais tempo. Fiquei olhando para o buraco, esperando ver Bill sair enquanto esfregava os braços para devolver-lhes a sensação. Estava prestes a desistir quando tive a ideia de quebrar um galho longo e enfiá-lo no buraco. Encontrei um e levei alguns segundos para quebrá-lo, mas assim que o tinha, corri de volta para o buraco e o enfiei na água. Eu trocava de lado a cada poucos segundos, esperando sentir que ele segurava o galho. Continuei assim por alguns minutos até perceber que era inútil. Não tive outra escolha senão correr para casa e pedir ajuda ao papai. Ainda tinha uma última ponta de esperança de que ele encontraria uma maneira de salvá-lo. Mas quando entrei correndo em casa e contei o que havia acontecido, o rosto dele disse tudo. Ver aquela expressão em seu rosto tirou minha última esperança. E desabei no chão e chorei como nunca antes. Só piorou quando mamãe entrou na sala e papai deu a notícia a ela. Os gritos dela só aumentaram minha tristeza e minha culpa. Sim, culpa. Em algum momento daquele dia, comecei a pensar que talvez meus pais me culpassem pela morte de Bill. Ambos tinham me dito mais de uma vez que meu trabalho era proteger meu irmãozinho, e eu falhei. Depois de chorar até adormecer naquela noite, na manhã seguinte estava apavorado de sair do meu quarto. Eu não sabia o que ia acontecer comigo. Tinha todos os tipos de ideias passando pela cabeça. Em um momento até me convenci de que me mandariam para um orfanato por ser um filho tão ruim. Demorou algumas horas para meus pais me convencerem a sair, e só o fiz quando eles prometeram que não estavam com raiva de mim. Isso não me impediu de pedir desculpas ao vê-los. Eles disseram que foi um terrível acidente e que ninguém tinha culpa. Todos nós nos desmoronamos e nos abraçamos, chorando juntos por muito tempo. Essa cena se repetiria várias vezes nas semanas seguintes. O que tornou as coisas ainda mais dolorosas foi talvez a espera pelo degelo do lago antes de poder encontrar o corpo de Bill e enterrá-lo. Finalmente, por volta da última semana de abril, havia aquecido o suficiente para recuperar seu corpo do lago e realizar o funeral. Mamãe e eu choramos quase o dia todo. Foi só quando você nasceu que mamãe e eu, ao recordar aqueles dias, admitimos que ambos sentíamos culpa, já que ela nos mandou sair naquela manhã e nos disse para nos apressarmos. Nós dois concluímos naquele momento que nenhum de nós era culpado. Foi nada mais que um acidente que não podíamos evitar. Para dizer a verdade, em qualquer outro dia de fevereiro, aquele lago teria congelado a quase 1 metro de profundidade e estaria duro como uma rocha. Simplesmente aconteceu. Foi um daqueles dias únicos na vida. Não posso falar por mamãe, mas aquele dia foi quando finalmente consegui deixar minha culpa ir de uma vez por todas. Bem, filho, isso é tudo o que posso lembrar. Guarde isso em algum lugar seguro da sua mente, porque não pretendo contar de novo. Essas foram as palavras que ele me disse, e eu fiquei sem palavras. Nunca na minha vida eu tinha ouvido meu pai falar tão abertamente sobre sua vida e sua infância. Eu sabia que ele tinha sido muito pobre, mas era só isso. No silêncio, ele se perdeu em suas memórias, inconsciente da minha presença. Reviver toda essa dor tinha deixado seus olhos vermelhos e cheios de lágrimas. Decidi sair da sala em silêncio para deixá-lo sozinho com suas lembranças. Meu pai e eu tivemos nossas brigas e muitas vezes passamos longos períodos sem nos falar. Mas depois de ouvir essa história, pude vê-lo de uma maneira um pouco mais positiva. Agora percebo que, apesar de toda a sua dureza, ele também pode sofrer profundamente. Percebi que, no fundo, ele é tão humano quanto qualquer um de nós. Esta é a história de um menino aterrorizado e de como, já adulto, ele aprendeu a superar o trauma que isso lhe causou. Mamãe e papai precisavam sair da cidade por uma razão que agora não lembro exatamente, e me deixaram com a mãe do meu pai, a avó Pearson. A avó Pia, como era chamada, morava em uma fazenda no meio do nada, no Kansas. Meu pai e suas 2 irmãs cresceram naquela fazenda,
E eu mesmo passei lá a maior parte dos meus primeiros 7 anos de vida. Foi em algum momento entre janeiro e fevereiro que isso aconteceu. Lembro que uma terrível tempestade de gelo havia acabado de atingir a área. Os fortes estalos das árvores, que se partiam sob o peso do gelo, me faziam pular de susto várias vezes antes que eu me acostumasse. Naquele momento estávamos apenas eu e a avó P. O avô P havia morrido antes de eu nascer, o que deixava a avó P como a única pessoa que vivia na fazenda em tempo integral. Ela era uma mulher grande, não gorda, mas sim robusta e muito gentil. Eu geralmente recorria a ela depois que minha mãe me dizia que eu não podia ter algo, e a avó geralmente me dava. Quando minha mãe me disse que eu ficaria com ela por alguns dias, fiquei feliz. Eles me deixaram lá cedo na manhã de sexta-feira, e o plano era que eu ficasse até a tarde de domingo. A avó P preparou o café da manhã para nós e passamos o dia assistindo televisão e jogando. Depois do jantar, fizemos a mesma coisa até a hora de dormir. Ela fez minha cama no antigo quarto do meu pai e me deu um beijo de boa noite na testa. Na manhã seguinte, acordei sentindo muito frio e o sol já estava alto, o que era estranho. Embora ela nunca acendesse os aquecedores Dearborn durante a noite, a avó P sempre se levantava antes de mim, os acendia para aquecer a casa e preparava o café da manhã. Ela me deixava ficar na cama até a comida estar pronta e me acordava quando era hora de comer. Naquela manhã nada disso tinha acontecido. Minha curiosidade venceu e eu corri pelo corredor até o quarto dela. Ao abrir a porta, vi que ela ainda estava na cama, então pulei em cima para acordá-la. Eu a empurrei várias vezes, mas ela não se mexeu. Tentei mais algumas vezes, mas nada. Eu não sabia o que fazer. Estava com fome e muito frio, então fiz a única coisa que me ocorreu e me enfiei debaixo das cobertas com ela, mas não conseguia me aquecer. Minha mente de 7 anos não conseguia entender o que estava acontecendo, mas eu sabia que algo estava errado de alguma forma. Logo desisti e fui vestir meu casaco depois, todas as roupas que eu tinha. Os tremores haviam parado, mas eu ainda me sentia muito desconfortável. Dava para ver sua respiração a cada expiração. Eu estava impotente para resolver, pois não conseguia fazer nada quanto ao frio. Fui para a cozinha procurar algo para comer. Na minha idade, eu não sabia cozinhar, mas já tinha visto minha mãe fazer sanduíches de manteiga de amendoim e geleia tantas vezes que pensei que poderia fazer sozinho. Revirei os armários por vários minutos até encontrar um pote de manteiga de amendoim, mas por mais que procurasse, não encontrei geleia. Fiz o melhor que pude com o que tinha e preparei 3 sanduíches de manteiga de amendoim e me servi um copo de leite. Levei os sanduíches e o copo de leite para a sala e me pus a ver desenhos animados. Entre uma mordida e outra, olhava para o aquecedor Dearborn, tentando entender como ele funcionava, mas simplesmente não conseguia. Quando terminei meus sanduíches, voltei para o quarto da vovó para tentar acordá-la de novo. Esperava que ela estivesse apenas mais cansada do que o normal e que agora estivesse descansada e pronta para levantar. Mas quando a empurrei desta vez, seu corpo se moveu muito rigidamente, como se estivesse congelado. Ela ainda não acordava, e o jeito como seu corpo se movia me fez suspeitar que algo estava errado. Meus pais haviam me ensinado a discar 911 em caso de emergência, então peguei o telefone e disquei. Mas por algum motivo, provavelmente por causa das linhas danificadas pela tempestade de gelo, o telefone não funcionava. Foi então que finalmente fui forçado a reconhecer que talvez estivesse com problemas. Sabia que algo estava errado com minha avó, e só ficaria mais frio quando o sol se pusesse. Sim, eu tinha comida suficiente para aguentar até domingo, mas não tinha certeza se poderia suportar o frio, sem mencionar que vovó estava doente e precisava de ajuda de um adulto. Não me ocorreu mais nada para fazer, então voltei a ver televisão. No caminho fui ao meu quarto, peguei uma das cobertas da minha cama e a coloquei sobre minha avó. Pensei que ela estava rígida porque estava com frio, como eu, e que o cobertor poderia mantê-la aquecida enquanto estivesse doente. À medida que as horas passavam, eu me sentava em frente à televisão, tremendo de vez em quando e chorando. Nunca tinha estado tão assustado, e a ajuda ainda estava muito longe. Um barulho me fez sobressaltar e me acordar. Não tinha certeza de quanto tempo estava dormindo, mas já não havia luz nas janelas. Meu primeiro pensamento foi que a vovó estava melhor, e que estava se levantando para preparar o jantar. No entanto, quando olhei para o corredor e para a cozinha, as luzes não estavam acesas. Eu sabia que não dava para cozinhar no escuro, e não ouvia nenhum movimento. O medo me fez chamar a vovó, mas não obtive resposta. Em seguida, o barulho voltou a acontecer,
seguido dessa vez por uma voz familiar dizendo: "Olá." Imediatamente soube que era minha mãe e corri para a porta dos fundos. Mamãe e papai entraram pela porta um momento depois, e lembro-me de ter agarrado a perna da minha mãe e começado a chorar de alegria. Papai me perguntou onde estava a vovó e eu disse que ela estava doente na cama. Uma expressão de confusão apareceu em seu rosto e ele entrou no quarto dela, voltando um momento depois. A expressão em seu rosto era uma que eu nunca tinha visto antes. Ele chamou minha mãe e sussurrou algo que não conseguia ouvir. Ela colocou a mão na cabeça do papai, disse algo a ele e depois se aproximou de mim, me levantou e me abraçou. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas o calor do corpo da minha mãe era incrível. Ela me perguntou baixinho se eu estava bem e eu respondi que sim. Depois ela me levou para a sala e me sentou no sofá. Foi até o aquecedor e fez algo e voilá, o aquecedor começou a aquecer. Foi como se ela tivesse feito um truque de mágica incrível. Naquele momento ela voltou para o sofá e se sentou ao meu lado enquanto assistíamos televisão, acariciando meu cabelo como costumava fazer. Meu pai ficou na parte de trás da casa, conversando ao telefone com alguém, e cerca de 1 hora depois, ouvi ele conversando com 2 homens que não ficaram muito tempo. Meu pai se juntou a nós na sala pouco depois de eles saírem, e subimos no carro e deixamos a fazenda alguns minutos depois. Aquela seria minha última visita por mais 25 anos. As últimas 12 horas tinham sido uma montanha-russa de emoções. Algo dentro de mim me dizia para não perguntar sobre a vovó P, e nada foi dito sobre ela até a manhã seguinte, quando papai e mamãe me explicaram que ela tinha morrido enquanto dormia. Eu mal começava a entender o conceito de morte, quando disseram que nunca mais haveria. Comecei a chorar. Depois do que passei, eu estava dividido entre a tristeza de perdê-la e a ideia de que poderia ter acontecido comigo se meus pais não tivessem chegado mais cedo. Foi só quando cresci um pouco que os pesadelos começaram. A imagem do rosto congelado da vovó P e de seu corpo rígido me aterrorizou durante muitos anos, assim como o medo de morrer congelado sozinho ao lado de seu cadáver. Era algo que tentei reprimir e enfrentar à minha maneira. Só quando conheci minha maravilhosa esposa, que testemunhou meus terrores noturnos, ela me convenceu a buscar ajuda. Vários anos de terapia se seguiram até que eu pudesse enfrentar meus medos e voltar para casa. Minha tia tinha vivido lá com seus filhos por alguns anos, mas estava abandonada há pelo menos 5 anos. O silêncio e o cheiro da velha casa trouxeram tudo de volta. Se isso tivesse acontecido 10 anos antes, eu provavelmente teria tido um ataque de pânico, mas desde então aprendi a controlar minhas emoções. Logo, minha memória se encheu de todos os eventos felizes que eu vivi lá. Cada objeto que via me lembrava de algo maravilhoso associado a ele. Naquele dia, saí da fazenda agradavelmente surpreendido. Uma experiência que eu esperava ser traumática acabou sendo o oposto. Desde aquele dia, voltei à velha casa várias vezes sem problemas. Agora que me libertei do peso que carreguei por tanto tempo em relação a ela, posso lembrar de todas as boas lembranças que tenho da vovó P, e isso é talvez o melhor que tirei de todo o tratamento que recebi.